Estamos falando sobre uma nova galeria de heróis da fé, falando sobre a vida do apóstolo Pedro, alguém semelhante a nós, Pedro, um homem como nós, Pedro capaz de uma ousada confissão de fé. Em um determinado momento do seu ministério terreno, o Senhor Jesus se afasta das multidões da Judéia e vai para as regiões da Cesareia de Filipe, onde havia muitos gentios, e ali talvez ele pudesse ministrar aos corações dos seus discípulos com um pouco mais de tranquilidade e privacidade. E nesta caminhada ele chama os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que sou eu? A resposta é verdadeira, mas é insatisfatória. A resposta é verdadeira porque responde a pergunta sobre o que as pessoas pensavam, e elas pensavam que Jesus era apenas um dos profetas ressurgidos, tais como João Batista ou Elias. Outros pensavam que ele seria algum outro dos profetas ou apenas mais um dos profetas. Marcos 8, 27 e 28 ele fala sobre isso. Embora verdadeira, a resposta era insatisfatória. E por isso Jesus insiste: e vocês, e para vocês, e para você que é meu discípulo, quem eu sou? E Pedro, adiantando-se aos demais, como era do seu costume, afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que o próprio Pedro narra este episódio através do registro de Marcos, o seu sobrinho. Mais tarde, o próprio Pedro tomaria a frente em demonstrar a sua fé inabalável, inquestionável no Senhor, ao afirmar que jamais o negaria, que jamais o abandonaria, ainda que diante de inimigos cruéis. De novo, é importante lembrar que essas palavras são autobiográficas, pois o próprio Pedro as relatou a Marcos. Aqui nós vemos Pedro como o melhor de nós em nossos melhores momentos de fé. Lembra quando você disse pela primeira vez que cria em Jesus Cristo? Lembra quando você ousadamente se ergueu e se destacou no meio da multidão e invocou ao Senhor para que você fosse salvo dos seus pecados, como ensina Romanos 10, 13? Lembra que quando alguém lhe perguntou se você tinha certeza, você afirmou bem alto, como se fosse ousadia demais e até uma ofensa alguém sequer ousar duvidar da sua fé? Você disse: sim, eu creio nesse Jesus, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, como ensina Atos 4,12. Lembra como foram os seus primeiros passos na fé, a sua vontade de estar na casa de Deus, o seu desejo de estar junto com os demais irmãos? Lembra como você alegremente se dirigia para a igreja, talvez até a pé, como nos diz o salmista, lá no Salmo 42, verso 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão na casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Lembra de como você era, com o coração cheio, transbordante do primeiro amor? Lembra de como você colaborava com seus dons, com seus talentos e com seus bens para que houvesse abundância na casa do Senhor e serviço eficiente? Talvez já faça muito tempo. Talvez você até encontre culpados, talvez você culpe a pandemia, alguém tem que levar a culpa. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você lembra. Eu tenho certeza que você lembra até com saudade dos velhos tempos. Tempos que não se foram. E sabe por que eles não se foram? Porque a igreja continua sendo composta pelos mesmos homens e mulheres tão santos e tão pecadores quanto você. Mas talvez alguma coisa tenha mudado no seu coração. Pedro me lembra estas pessoas cheias de fé, capazes de, sob as ordens do Senhor, andar sobre as águas, fazer uma pesca maravilhosa e enfrentar um destacamento inteiro de soldados treinados portando apenas uma ou duas simples espadas nas mãos, mas com o coração cheio de amor. Pedro me chama a atenção por isso. Ele é humano demais, ele é impulsivo demais, ele é apaixonado demais. Ele é aquele tipo de pessoa que nós sabemos o que pensa, sabemos o que sente, sabemos o que quer. Ele é o espelho que mostra a nossa natureza da maneira mais clara, mais simples, sem máscaras, sem maquiagem, sem disfarces. Assim como Pedro, nós podemos ainda viver a nossa fé de maneira intensa e verdadeira. Pedro se coloca ousadamente em situações que outros não se colocariam, nenhum dos outros apóstolos se colocou. Ele vai à casa do sumo sacerdote para acompanhar o julgamento de Jesus. Mas por quê? Por que, afinal de contas, Pedro fez isso? A resposta? Pedro era um crente.
Quem sabe ele estivesse esperando uma reviravolta, mais uma daquelas falas cheias de sabedoria e autoridade de Jesus que envergonhassem os religiosos e ele saísse de lá andando tranquilamente, ou talvez ele esperasse, quem sabe, que Josué ou Davi surgissem com exércitos invencíveis, assim como foi no dia de Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Talvez Pedro estivesse ali esperando simplesmente um milagre, e um crente espera que o Senhor faça milagres. Eu fico admirado com esta perseverança de Pedro. Embora eu não saiba exatamente o que ele passava no coração, mas ele estava lá. E isto é um fato. Onde você está agora? Consegue dizer que você está melhor do que Pedro? Eu espero que sim, senão está na hora de voltar atrás. Um abraço no coração do pastor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora mesmo. Clique aqui embaixo. Ative o sininho também para ser notificado dos nossos próximos vídeos, todos eles, e seja nosso parceiro sem precisar fazer nenhum Pix. Você colabora com o nosso canal apenas divulgando.